Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Se você chegou comigo até aqui, é porque você já entendeu muitas coisas. É porque você já entendeu que você tem que ser lavado e remido do sangue do Cordeiro. É porque você já entendeu que você precisa comer esse livro, entender essa palavra, viver essa palavra, mais do que conhecê-la, obedecê-la. É porque você já aprendeu a amar o Senhor, porque você já aprendeu a dar a Ele toda a honra, toda a glória que lhe é devida. É porque você já entendeu que Jesus é o único caminho, que não há outro caminho além dele. Porque você já entendeu que Ele é a verdade, que tudo que passa de Jesus é mentira e engano do diabo. É porque você já entendeu todas essas coisas, que você chegou até aqui comigo no capítulo 10 de Apocalipse. E aqui então tem uma notícia boa para você. Nós estávamos falando de coisas terríveis, nós estávamos falando ali do sexto selo, e hoje a gente deveria estar abrindo o sétimo selo. Mas diferente disso, nós vamos estar aqui fazendo uma parada. Nós não, né? O apóstolo João vai dar uma parada. Antes de você continuar assustado com o que está escrito lá no sétimo selo, o apóstolo aqui vai dar uma parada, porque ele teve uma visão maravilhosa. E talvez isso sirva de consolo para você que estava tão assustado ali com o sexto capítulo, os 6 selos. E antes dele abrir o sétimo, que é o pior de todos, né, que é o definitivo, ele dá um hiato aqui, ele dá uma parada para você entender que toda essa palavra não deve assustar você, que todas essas desgraças, que tudo isso que está profetizado contra os ímpios não serve para você. E para isso ele vai te dar essa visão maravilhosa que ele teve do Senhor Jesus, desse anjo, como ele está sentado e todas as coisas que ele pode e vai fazer por todos aqueles fiéis, por todos aqueles que não se renderam ao domínio de Satanás, ao domínio deste mundo, que não se conformaram com as coisas deste mundo, mas que modificaram a sua mente, foram transformados por esse evangelho. Esse capítulo aqui é muito bom. Antes de nós entrarmos no 11, no capítulo 11 de Apocalipse, quando ele vai abrir o selo, ele vai te dar aqui uma palavra muito boa, que vai alegrar o seu coração, aleluia. E ele diz assim: eu vi outro anjo forte. Esse anjo é diferente dos outros. Esse anjo tem um aspecto que já foi descrito nessa palavra. E você vai saber quem é esse anjo. Ele diz assim: eu vi um outro anjo que descia do céu e esse anjo estava vestido de uma nuvem. Se você se lembra, nós já vimos a semelhança desse anjo no capítulo 1, que ele diz que o Senhor estava vestido numa nuvem e tinha um arco-íris atrás dele. Vocês se lembram? Essa é a figura do Senhor Jesus, como ele está, a aparência dele hoje, né? Se você se lembra como ele sempre aparece nas nuvens, nós vamos lembrar que quando ele apareceu para Moisés lá na sarça ardente, ele estava envolto nas nuvens. Nós vamos ver que uma nuvem conduzia aquele povo de Israel pelo deserto durante 40 anos. Nós vemos também que quando o Senhor foi elevado aos céus, na presença de muitas testemunhas após a sua ressurreição, ele também estava envolto nas nuvens. Então a gente sabe que esse anjo de quem ele estava falando, que ele está vendo, é com certeza um anjo especial, é o anjo, é o Senhor. E ele diz, por cima da sua cabeça, como eu falei, o arco. Esse arco também nós já vimos ali no capítulo 1. E o seu rosto era como o sol. Nós já vimos também essa descrição do rosto do Senhor Jesus como o sol, no capítulo 1, os seus pés como colunas de fogo. Colunas de fogo já foram descritas como se elas fossem de um bronze refinado, né? Como se fossem 2 colunas de bronze muito brilhantes. E ele aqui descreve como se fossem colunas de fogo. Essa descrição maravilhosa do Senhor, né? Ele tá dando aqui para nós. E ele tinha na sua mão um livrinho. Esse livrinho, ele tinha um livrinho. Não é aquele rolo, o rolo completo de toda a história da humanidade que tinha os 7 selos. Não, esse aí é um livrinho que o Senhor tinha na mão. E esse livrinho está nas suas mãos. Esse livrinho é a palavra de Deus, resumida, muito encurtada, porque não é o grande rolo que nós vimos lá
no outro capítulo, esse aqui é um livrinho comparado com aquele, claro, né? Nós sabemos que a Bíblia não é tão pequena assim, mas é desse livrinho, e esse livrinho tem que estar, sabe como? Aberto. Se você tiver esse livrinho que ele está falando aí na sua casa, fechado, ou então só aberto no Salmo 91 e empoeirado, é tempo de você começar a abrir esse livrinho, é tempo de você começar a comer esse livrinho, é tempo de você entender esse livrinho, é tempo de você obedecer esse livrinho, é tempo de você entregar essa vida, a sua vida, a tudo que está escrito neste livro, porque esse livro é fiel, verdadeiro, como é o Senhor, porque esse livro é a palavra de Deus, esse livro é a palavra revelada, esse livro é o verbo que se fez carne, esse livro é o Senhor Jesus. Ele tinha na sua mão, então, esse livrinho aberto, e ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Sabe o que isso significa? O pé direito no mar, o pé esquerdo lá na terra, significa que ele tem o domínio de tudo, que ele está dominando, que nada foge do controle dele, porque ele tem o controle total do céu, da terra, dos homens, das estrelas, dos astros. Ele tem o domínio completo. Os pés dele estão colocados sobre o céu e sobre a terra, o direito e o esquerdo. Aleluia! Ele está mostrando, e ele diz que ele clamou com uma grande voz, como quando ruge um leão. A gente já ouviu essa descrição, né? Que ele é o leão que ruge, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o leão que veio para conquistar todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. E você não tem que temer o rugido desse leão. Quem tem que temer o rugido desse leão são os ímpios. Você, como leãozinho, você que está ali aninhado junto com o leão da tribo de Judá, você não tem nada a temer. E ele diz então que ele rugia. E quando ele clamou, os 7 trovões emitiram suas vozes. Você imagina vozes de 7 trovões. Mais uma vez eu falo, para quem acha que o céu é tudo quietinho, ninguém fala alto, né? São trovões, são relâmpagos, são coisas muito barulhentas lá no céu. A voz do Senhor como 7 trovões, e esses 7 trovões emitiram as suas vozes. O que será que eles disseram? E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu, João, já ia escrever o que eu ouvi, o que eles falaram. Mas, o que aconteceu? Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: não, e sela os 7 selos que os trovões emitiram. Sela, deixa selado até o tempo do fim. João não vai ter autorização para dizer para nós o que ele ouviu dessa voz de 7 trovões. Não os escrevas. Você lembra que no primeiro capítulo ele fala: vê e escreve. E aqui o Senhor está dizendo para ele: não escreva. Então nós não saberemos o que esses 7 trovões vão dizer ou disseram para João, porque ele deixou selado, não foi permitido a ele nos revelar. E assim ele diz assim: não, e o anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todos sempre, o qual criou o céu e tudo que nele há, a terra, tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, que não haveria mais demora. O que quer dizer essa demora? Você se lembra que no capítulo 2, aqueles que foram mortos por causa do evangelho, eles diziam para o Senhor: até quando? Até quando o Senhor não vai julgar a nossa causa? Até quando o Senhor não vai julgar aqueles que nos perseguiram, que nos mataram, que foram contra a sua igreja? E o Senhor falou para eles, deu vestes brancas para eles e falou: espera mais um tempinho. Dá mais um tempinho, porque nós temos que completar o número dos seus conservos, o número daqueles que serão salvos, o número daqueles que morrerão pela causa do evangelho ainda não está completo, mas sem demora eu julgarei todos aqueles que perseguiram a minha igreja. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ele diz assim: quando estiver por tocar a trombeta, aí se cumprirá o segredo de Deus, que João não pôde nos revelar, mas nós já sabemos, o segredo de Deus é o Senhor Jesus
revelado a todas as nações. É o Senhor Jesus que estava, aquilo que estava oculto foi escancarado aos nossos olhos. Só não vê quem não quer. Até hoje está ainda podendo ser visto, podendo ser recebido, podendo ser seguido, podendo ser amado. A porta ainda está aberta. A porta do Evangelho ainda está aberta a todos que o quiserem receber como Senhor e Salvador. Vai se cumprir e vai chegar o dia que essa porta vai se fechar e só aqueles que foram realmente eleitos, separados, escolhidos, amados de Deus, que amaram ao Senhor mais do que as suas próprias vidas, a porta vai se fechar e só os que forem escolhidos ficarão do lado de dentro. Os demais ficarão batendo, desesperados, desejando ter aceitado ao Senhor, mas não tiveram coragem e não tiveram fé suficiente para fazê-lo enquanto estavam em vida. Então, esses 7 trovões que João ouviu e que ele disse, não fala o que eu falei, porque esse é um segredo, mas tudo vai se cumprir. Espera, o tempo vem e vai se cumprir sem demora, diz o Senhor. Vai se cumprir o segredo de Deus, como ele anunciou aos profetas e os seus servos. O segredo de Deus que Deus anunciou aos profetas e aos seus servos é Jesus crucificado, é Jesus revelado, é o Espírito Santo enviado a essa terra, podendo nos mostrar todas as coisas, podendo esclarecer a nós tantas coisas, podendo habitar em nós. Esse era o grande segredo. Ele falou, vai, toma o livrinho lá que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo dizendo, me dá o livrinho para mim. O João foi ousado, né? Ele foi até aquele anjo, ele fez o que a voz estava dizendo. Ele foi lá e pegou o livro, pegou o livrinho da mão. E ele me disse, toma-o e come-o. Sabe o que você tem que fazer com essa palavra? Você tem que comer essa palavra todos os dias da sua vida. Não passe um único dia da sua vida sem comer dessa palavra. Porque essa palavra traz vida para o seu espírito, vida em abundância, água da vida, luz do mundo, é essa palavra. Então você não pode viver sem água e sem luz. Seu espírito não vive sem água e sem luz, sabia? É como se fosse seu corpo. Não vai viver sem água e luz. E é pão também. Então ele é pão, ele é água, ele é luz, ele é tudo o que você precisa. Esse livro revelado no seu coração tem que ser entendido pela sua mente. Você tem que trazer ele da mente para o coração. E essas palavras saírem pela sua boca como forma de vida para irrigar, para trazer luz, para trazer a água da vida para outras pessoas que ainda não conheceram, que ainda não desfrutaram disso que você recebeu de graça. De graça você recebeu, de graça você dê a todos aqueles que desejarem receber. E ele diz, então, toma e come esse livrinho. Ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Ou seja, quando você receber esse livro, você vai sentir um doce do Senhor. Mas quando ele chegar no seu ventre, ele vai ser amargo. Por quê? Porque você vai entender que muitas pessoas que você ama não estarão com você nesse momento em que o Senhor abrirá as portas do céu e nós todos estaremos com o Senhor para sempre. Será amargo porque você sofrerá perseguições. Será amargo porque nem sempre tudo será tão fácil na sua vida. A palavra de Deus diz que você vai sofrer aflições, que você será afligido, quem sabe perseguido, quem sabe odiado por muitos, porque tem pessoas que odeiam, que até que você fale nessa palavra para elas. E então ele será amargo, mas será doce na sua boca. Para aqueles que não o receberem como Senhor e Salvador, ele será amargo de todas as maneiras, nem doce na boca, porque não chegou a pôr na boca. Então, se você entende o que o Senhor está falando, que você tem que comer esse livro, você tem que engolir esse livro, você tem que mastigar esse livro, você tem que, é o que diz o Salmo, né? Você tem que pensar nessa palavra, você tem que moer essa palavra, ficar remoendo essa palavra de dia e de noite na sua mente,
para que ela desça no seu coração e produza fé, para que o seu espírito viva, para que o seu espírito se fortaleça, para que você possa apresentar na presença do Senhor um espírito vivo. Muita gente, porque a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o pão é alimento para o corpo e a palavra de Deus é alimento para o espírito. Se você não tem prazer nessa palavra, se você não tem interesse nessa palavra, se você não deseja conhecer essa palavra, é porque o seu espírito não está pedindo, não está precisando, é porque o seu espírito está morto, porque só os mortos não precisam dessa palavra, viu? Então, se você ainda não tem esse desejo ardente no seu coração de conhecer essa palavra, comece a buscar. Comece a buscar no Senhor. Tenho certeza, se você chegou até aqui comigo, você tem interesse nessa palavra. Que esse interesse cresça, que o Senhor se revele mais e mais cada dia para você, no teu espírito, e faça você fortalecer-se no espírito. Ainda que as amarguras venham, ainda que as tristezas venham, ainda que as aflições venham, mas o gosto doce do Senhor estará sempre na sua boca. Falar essa palavra para as pessoas é uma doçura, traz doce, traz o mel para as nossas vidas. Quanto mais você fala, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você é abençoado. Então não cesse, não pare de comer essa palavra e principalmente de pregar essa palavra. Amém? Na sua boca ele será doce como mel. E ele continua, e eu tomei o livrinho e comi. Claro, ele não é bobo, né? Na minha boca foi exatamente assim, doce como mel. E havendo comido, meu ventre ficou amargo, diz o João. E ele me disse, importa que você profetize outra vez a muitos povos. Por que toda essa palavra de Deus ainda não se cumpriu? Porque ele está esperando essa profecia acontecer. Ela vai ter que ser profetizada, ela vai ter que ser conhecida por todos os povos. Importa que até a última pessoa dessa terra ouça dessa palavra, porque ela será julgada e condenada ou salva por ela. Então, enquanto o último não tiver ouvido essa palavra, não tiver recebido essa palavra e ter tido a oportunidade de dizer sim ou não ao Senhor, ele não volta, essa palavra não se cumpre. Por isso ele fala, profetiza, profetiza. É nosso dever profetizar essa palavra, é nosso dever pregar essa palavra, é nosso dever continuar levando essa palavra ao máximo de pessoas que nós conseguirmos. Como João, as nações, as línguas e a todos os reis da terra. É importante que você fale, é importante que você esteja em oração por aqueles que ainda não conhecem essa palavra. É importante que você, olha, nesse ato de tempo, no meio de toda essa loucura que estará acontecendo, porque nós já vimos o que aconteceu ali com a abertura do 6º selo. O Senhor dá uma parada aqui para você entender que você ainda tem a misericórdia de Deus sobre a sua vida, que você ainda tem tempo para se arrepender, que você ainda tem tempo para aceitar o Senhor, que você ainda tem tempo para servir ao Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor traga o entendimento dessa palavra e amanhã, o capítulo 11, vai ser o 7º selo. E aí, eu não sei não, aí a misericórdia acaba, né? Para muita gente, não para você. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama. E amanhã eu já estou quase na metade de Apocalipse, já estou terminando a Bíblia. Isso é incrível demais, eu consegui terminar essa missão que eu comecei há 4 anos atrás. E o Senhor me deu forças para chegar até aqui. Eu achei que olha, só pelo Senhor mesmo, viu? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se Deus assim o permitir.